Seja muito bem-vindo à quarta aula da jornada do investidor iniciante, que nada mais é que uma continuação da última aula. Afinal, eu já te mostrei que é possível sim ganhar dinheiro na bolsa de valores, desde que você tenha uma metodologia eficiente e comprovada. Te mostrei os meus resultados e os resultados dos meus alunos, te mostrando que realmente é possível alcançar sua liberdade financeira. Também te mostrei que você também pode, mesmo começando do zero, com pouco capital e sem nenhum conhecimento. Com R$300 por mês é totalmente possível chegar ao seu primeiro milhão e eu provei isso para você na aula 2. Desde que você siga uma metodologia correta e também aplique aquela regra do 3x3. E na aula passada eu te apresentei o universo dos investimentos, te mostrei como que o mercado financeiro funciona, os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável. E agora chegou a hora mais importante da gente ver como que nós podemos ganhar dinheiro na prática com cada um desses investimentos. Então, sem mais delongas, vamos direto para a aula de hoje, onde eu vou te mostrar como nós ganhamos dinheiro investindo. Então, na verdade, a gente tem várias formas de ganhar dinheiro nos investimentos, no mercado financeiro. A primeira forma aqui, que é a mais simples, são através dos juros. Aqui a gente vai ter que relembrar o conteúdo da aula passada. Eu te mostrei que a gente tem dois tipos de investimentos dentro do mercado financeiro e que o primeiro tipo são os investimentos em renda fixa, que são empréstimos. Aqui a gente vai basicamente emprestar o dinheiro para alguém em troca de uns juros. Então essa é a primeira forma de ganhar dinheiro no mercado. Você vai emprestar o dinheiro para um banco, para o governo ou para uma empresa e em troca disso essas entidades irão te pagar juros. Porém, existem alguns tipos de rentabilidade dentro da renda fixa. Apesar desse nome, renda fixa, sua rentabilidade não é bem fixa assim. Então a gente tem três tipos de rentabilidades na renda fixa, que são empréstimos. A gente tem o que a gente chama de pré-fixada, de pós-fixada e de mista. Então a gente tem três tipos de rentabilidade. O que seria uma rentabilidade pré-fixada? É basicamente aquela mais simples. Vamos supor que você empreste seu dinheiro para um parente, para um conhecido. E você vai lá e fala, olha, você vai ter que me pagar 2% ao mês. Então isso é simplesmente um rendimento fixo, pré-fixado. Você já fixou quanto você vai receber no início do investimento. Então seria basicamente isso. Vamos supor que você pegue aqui uma que renda 10% ao ano fixo. Simplesmente isso. Agora, a pós-fixada já muda de cenário, porque ela não é um valor fixo que você já sabe exatamente no início do investimento. Por exemplo, eu te mostrei como exemplo lá em cima a poupança, o Tesouro Selic e também o CDB. E te mostrei que o rendimento deles era de acordo com o CDI ou com a Selic. No caso, a poupança 100% da Selic, CDB varia entre 60% a 120% do CDI e a gente também tem o Tesouro Selic que rende 100% da Selic. Isso aqui são exemplos de rendimentos pós-fixados. Por que é pós-fixado, Pedro? Qual que é a lógica desse nome? É porque esse rendimento ele vai variando de acordo com que essa métrica aqui varia. Então a gente pode ter aqui alguns exemplos que seria em relação ao CDI, a Selic ou até mesmo a inflação. Então, por exemplo, hoje a Selic está em 13,65%, a Selic realmente utilizada, 13,65% também o CDI, e a gente tem alguns investimentos que rendem 100% a Selic. Então esse investimento vai estar rendendo, por enquanto, 13,65%. Só que vamos supor que você invista ali naquele investimento que rende 100% a Selic com um vencimento de 5 anos, ou seja, você vai ficar 5 anos nesse investimento. Aí você começa ganhando isso porque essa é a taxa atual, só que aí ano que vem a gente tem um corte e aí a Selic passa para 11,5%. O que vai acontecer? A partir do momento em que a Selic caiu, o seu rendimento também caiu. E se a Selic subir, seu rendimento também sobe. Então esse é um rendimento que ele vai sendo pós-fixado ao longo do investimento, ao longo do prazo que você ainda está ali posicionado nesse investimento, de acordo com alguma outra métrica. Por exemplo, tem a inflação. A gente pode ter um investimento que rende 120%
a inflação. Então, se a inflação do ano foi 10%, você vai ganhar 12% ao ano. Se a inflação for mais baixa, você vai ganhar um pouco menos. Então, esse é o tipo de rendimento pós-fixado que a gente tem nos investimentos em renda fixa. A gente também tem o que a gente chama de rendimento misto, rentabilidade mista, que é aquela que vai misturar o pré-fixado com o pós-fixado. Então a gente tem bastante títulos que rendem, por exemplo, a inflação, mais uma porcentagem, 5%, por exemplo, ao ano. Como você pode ver, a gente tem uma parte aqui que é pós-fixada, que é a inflação, que vai mudando de tempos em tempos, e uma parte que é pré-fixada. Você sabe que você vai receber 5% ao ano fixo, mais o que for a inflação nesse período. E é simplesmente assim que a gente ganha dinheiro na renda fixa, emprestando dinheiro, e vão ter algumas formas de rentabilidade aqui. A gente pode entrar aqui também no site do Tesouro Direto, que, como eu já comentei, é o investimento mais seguro do Brasil. Aqui você pode ver que a gente tem vários títulos dentro do Tesouro, e aqui tem aquilo que eu te falei sobre os rendimentos. A gente tem o Tesouro pré-fixado, que vai render uma taxa fixa ao ano. A gente tem o Tesouro Selic, que vai render uma porcentagem da Selic, então é um título pós-fixado. Na verdade é até misto, né? Só que a parte aqui pré-fixada é muito baixinha, então é praticamente pós-fixado. A gente também tem o Tesouro IPCA+, que aí é um misto mesmo, inflação mais uma porcentagem. Então aqui a gente também tem os vencimentos, que seria a data que você pode tirar, com exceção do Tesouro Selic, que mesmo tem essa data de vencimento, você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, sem ter risco de perder rentabilidade. Tá bom, Pedro, beleza, eu entendi que na renda fixa eu ganho através dos juros, que tem 3 formas de definir essa rentabilidade, vai depender do investimento que eu faço. Mas e na Bolsa de Valores, como que eu ganho dinheiro na prática? Na Bolsa, a gente vai ganhar de 2 principais maneiras. A primeira é através da variação dos preços. Afinal, quando a gente investe em ações, por exemplo, nós não estamos investindo em ativos estáticos, como por exemplo, a gente tem os títulos aqui. A gente está investindo realmente em uma empresa, e aquela empresa pode tanto crescer quanto quebrar. E isso que faz com que a renda seja variável, né? Na Bolsa de Valores realmente a gente pode ganhar muito ou perder muito. E aqui, vamos pegar o exemplo de ações então, para você entender um pouco melhor. Vamos supor que você vai lá e compra ações do Itaú. Tá? Então você comprou ações do Itaú, que é um banco. Aí vamos supor que você pague R$20 na ação do Itaú, em cada ação que você comprou. E aí Itaú começa a melhorar seus lucros, vai crescendo a quantidade de clientes, remunera melhor esses clientes que ele tem, e aí ele acaba se valorizando, a empresa em si cresceu. E aí a ação dela passa a valer R$22. Se você comprou a R$20 e agora está valendo 22, você está ganhando R$2 por ação. Ou em porcentagem, se a gente fizer aqui os R$2 de lucro, né, dividido por isso, você está ganhando simplesmente 10%. Isso pode ser ao ano, pode ser em um dia, pode ser em um mês. Então essa é a grande questão da renda variável. Você pode sim ter um retorno aqui de um ano de poupança em apenas alguns dias, caso você consiga pegar uma valorização dessa. Mas também poderia ser o contrário, né? Você comprou lá por R$20, porém essa empresa começou a performar mal, ela acabou diminuindo seu lucro, passou por uma fase difícil e a ação acabou indo para R$18. O que aconteceu aqui? Você teve uma perda de menos 10%. Então isso aqui também pode acontecer. E por isso que a gente tem que ter metodologias corretas. Muitas pessoas fazem aquilo que eu comentei lá no começo do curso, que eu fiz no meu início, de achar que uma ação caiu para R$18, por exemplo, ela já esteve 20, está uma boa hora de comprar por aqui. Porém, a gente tem exemplos de ações aqui que caíram em linha reta. Olha só esse que eu vou te mostrar. Olha só a Cielo, aquela que eu dei o exemplo. Ela já custou R$70 e ela caiu bastante. Nesse ponto você poderia pensar, pô, tá muito bacana de comprar, porque ela pode voltar a subir até 80%. Só que olha só o que aconteceu ao longo dos anos aqui em Cielo. Ela realmente caiu muito. Desse ponto até aqui, foram 50% de queda. Você deve estar pensando, pô, então aqui era um bom momento de comprar, certo? Errado, ela continuou caindo mais ainda. Então, se você não consegue analisar os fundamentos da empresa ou o gráfico delas, eu vou te mostrar ainda nessa aula de hoje, que a gente vai olhar para analisar isso, não vale a pena que você comece a investir em ações, porque você vai estar contando com a sorte. Isso não é investimento, isso é aposta. É isso que faz a maior parte dos investidores iniciantes quebrarem, entrar em ativo desse e perder 70% do capital. E eu não quero isso para você. Eu quero que você aprenda metodologias que realmente funcionem e que vão te deixar longe desse tipo de movimento aqui.
E é claro que, mesmo em ações ruins que acabaram caindo muito, você também poderia ganhar muito dinheiro. Por exemplo, é possível ganhar dinheiro com a queda do preço dessa ação. Então eu poderia entrar vendido nela e ganhar 70% do lucro mesmo na queda. Olha que interessante. E também, mesmo uma ação ruim, a gente pode estar sempre analisando para ver pontos de reversão. Olha só que interessante, mesmo esse ativo tendo caído por muito tempo, nos últimos meses ela subiu simplesmente 170%. Se você sabe aproveitar as boas oportunidades, você consegue ganhar tanto na queda quanto na alta. Outro ativo também caiu demais nos últimos meses foi Magazine Luiza. Agora está até recuperando um pouco, mas olha só, ela vinha sendo negociada na casa dos R$27. Aí ela teve essa queda gigantesca aqui, ó, foi para R$15. Ela caiu simplesmente 44%. Naquela metodologia que eu falei lá no começo do treinamento, que eu utilizava erroneamente, fazia sentido comprar esse ativo aqui. Porém, olha só o que aconteceu. Ele continuou caindo, de forma que quem comprou aqui ainda conseguiu acumular uma perda de 85%. Daria para ganhar com a queda desse ativo, operando vendido. Daria para também ganhar com a recuperação dele. Olha só, subiu aqui 120% desde o fundo. Porém, você tem que ter metodologias. E a verdade, pessoal, é que você nunca vai conseguir adivinhar esse tipo de movimento. Só que você consegue se precaver contra eles. Por exemplo, uma das grandes estratégias de gerenciamento de risco de qualquer investidor é o que a gente chama de diversificação. Se uma pessoa chega na bolsa e coloca todo o dinheiro dela em um único ativo, por exemplo, nesse daqui, Magazine Luiza, olha só o que pode acontecer com o capital dela. Simplesmente virar pó, perder todo o seu patrimônio. Porém, se ela entende os riscos dessa empresa, entende que ela tem uma volatilidade maior, que ela tende a variar mais, tanto para cima quanto para baixo, essa pessoa vai colocar um capital menor nela e vai ter outros ativos, incluindo renda fixa, incluindo outras ações, fundos imobiliários, de forma que essa variação aqui, mesmo sendo bastante brusca e em grande quantidade, variou 90%, não afete a carteira de investimentos, não afete o patrimônio total da pessoa de forma considerável. Então é por isso que eu também quero trazer esse treinamento, para guiar vocês nessa jornada como investidores iniciantes, para que vocês não cometam esses erros que muitos iniciantes acabam cometendo. E a segunda forma de ganhar dinheiro na bolsa de valores são através dos dividendos. Por exemplo, vamos supor que você comprou aqui Itaú. Quando você compra uma ação de Itaú, de Petrobras, Banco do Brasil, independente da empresa que você comprou a ação lá na bolsa, você se torna um acionista dessa empresa. Então, sempre que essa empresa decide pagar dividendos, que são basicamente os lucros para os seus acionistas, você também recebe uma parte. E é claro que isso é proporcional à quantidade que você tem. Quanto mais ações você tem de uma empresa, maior a porcentagem do lucro que você vai recebendo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ação do Itaú, e aí Itaú decida dividir dividendos entre os seus sócios. E aí você vê lá que ele vai dividir R$1 por ação. E vamos supor que você tenha 200 ações do Itaú. Significa que você vai ganhar R$200. Em relação aos dividendos, pessoal, tem empresas que vão dividir bastante dividendos, porque são empresas que têm o foco disso, de gerar lucro, de distribuir lucro para os acionistas, assim como tem empresas que vai pegar todo o lucro e reinvestir nela mesma, buscando a sua valorização, tá? Então, não necessariamente uma empresa que não paga dividendos é ruim, mas de início eu indicaria que vocês focassem em empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque elas são um pouco mais tranquilas e te geram um retorno de duas formas, tanto na valorização quanto no pagamento de dividendos. Você se torna sócio das empresas, você passa a ganhar o rendimento delas, mesmo sem ter que trabalhar lá, aquela famosa renda passiva que eu falo desde o início do treinamento. Uma das melhores formas de você se aposentar com qualidade de vida é investindo em boas empresas que pagam bons dividendos, porém não apenas nelas, tá? Então, bastante cuidado. É sempre bom de trabalhar diversificação, que é aquela questão de ter várias classes de ativos e também várias ações diferentes, para que você não se exponha demais em uma única direção e aí sim tem o risco de ruína. E lembra que eu falei que dá pra gente ganhar também com a queda dos preços? Por isso que eu nem coloquei valorização, coloquei variação. Então, por exemplo, Itaú, você comprou por 20, mas está valendo 18. Mas poderia fazer o contrário. O que você poderia fazer? Você poderia entrar vendido em Itaú. Pô, eu acho que Itaú está muito cara, eu acho que vem um período ruim para ela. Eu posso ir lá e vender as ações dela a R$20, mesmo sem ter essa ação. Vamos supor que você vendeu a esse preço.
É claro que é um processo um pouquinho mais complexo, você tem que primeiro aprender a investir na compra, como que funciona todo o passo a passo da parte de compra, para depois pensar na venda, porque a gente tem que alugar a ação. Mas eu vou dar a oportunidade de vocês aprenderem isso, até porque é muito bacana você não depender só da alta da bolsa para ganhar dinheiro. Vamos supor que você conseguiu vender lá por R$20, você achava que ia cair e sua análise foi confirmada. E aí a ação foi para R$18. O que você poderia fazer aqui? Recomprar ela por R$18. No final das contas, a lógica é a mesma. Comprei por 18 e vendi por 20. Ou seja, eu consegui ganhar 10% na desvalorização do ativo. Olha que interessante, ganhando dinheiro mesmo nas crises, enquanto muitos investidores estão perdendo todo o seu capital. Você tendo a estratégia correta, você consegue ganhar dinheiro nesse mesmo período. Mas agora que você entendeu como que a gente ganha dinheiro aqui na bolsa e também nos ativos de renda fixa, vamos entender aqui os investimentos a longo prazo. O que a gente tem que olhar para estar investindo da maneira correta em ações, fundos imobiliários e demais ativos, pensando como investidor de longo prazo. Aqui a gente vai ter que aprender a análise fundamentalista. Eu até citei lá no comecinho do curso, que é uma análise que a gente utiliza para escolher as melhores empresas da bolsa, e agora chegou a hora de a gente falar um pouco mais sobre ela. Então a análise fundamentalista é fundamental para quem deseja se tornar sócio das melhores empresas da bolsa de valores. Então você como investidor está pensando em realmente colocar o seu dinheiro em um negócio que você acredita, em uma empresa que você acha que realmente tende a crescer a longo prazo, tende a ser lucrativa e que vai te trazer bons frutos. E nada melhor do que analisar os fundamentos dessa empresa, os lucros, os prejuízos, as dívidas que ela possui, o crescimento que ela teve nos últimos anos. Para análise fundamentalista, eu utilizo principalmente este site aqui, que é o Status Invest. É um site bem bacana mesmo, onde você consegue pesquisar todas as ações. Vamos pegar aqui o exemplo de Ambev, para a gente analisar juntos aqui os fundamentos de Ambev. E aqui eu tenho várias informações. O que vai importar para a gente são esses dados aqui. Por exemplo, aqui eu consigo ver o quanto que Ambev paga de dividendos por ano. Então eu estou vendo que a média dela é de 4%. Pô, Pedro, 4% ao ano é muito pouco. Depende. A gente também consegue ver aqui embaixo o quanto do lucro que essa empresa tem, que ela divide para os acionistas. Como eu falei, é muito interessante para a empresa, muitas das vezes, e até para o acionista, que somos nós, que ela pegue aqueles dividendos e reinvista nela mesma para estar crescendo. Ela vai te entregar uma valorização ao invés dos dividendos, você vai ganhar dinheiro de toda forma. Então aqui embaixo eu consigo ver qual que é a porcentagem que ela divide geralmente dos seus dividendos. Então eu consigo ver que ela divide em média 60% a 70% dos seus lucros. Então, na verdade, esse dividend yield também não está tão alto, tá? Realmente está um pouco mais baixo. A gente também consegue ver aqui o histórico dele. Então, a gente pode ver que ela realmente tem um histórico que não é tão alto, tá? Isso aqui seria já uma análise que essa empresa não é uma boa pagadora de dividendos. 4% não é um dividendo muito alto, mas também não é muito baixo, né? Já que a gente pode ganhar tanto em dividendos quanto na valorização dessa empresa. Aqui também a gente consegue ver alguns indicadores que nos indicam se a empresa está cara ou barata. Por exemplo, esse indicador aqui é o que a gente chama de PL, é o preço sobre o lucro. Você consegue comparar se o preço da ação está cara ou barata, relacionando ele com o lucro. Então, se a empresa é muito lucrativa e ela tem um preço mais baixo em relação a esse lucro, pô, essa empresa está muito barata. Também consigo ver o histórico aqui desse PL. Então, eu posso ver que está até abaixo do que costuma ser, né? Isso talvez seja um bom indicativo de que a Ambev não está tão cara assim. É claro que tem vários motivos que podem ocasionar nisso daqui, a gente vai ter que estudar um pouco melhor, mas dá pra gente ver várias informações aqui. Também o preço da ação em relação ao seu patrimônio, saber se ela está cara ou barata em relação aos ativos que ela possui. Também consigo ver o histórico aqui, posso ver que está barato também em relação a isso, pelo menos no histórico. Também consigo ver aqui o endividamento dessa empresa, o indicador de eficiência, que é muito importante para você ver se essa empresa realmente tem um potencial de crescimento, se ela gera lucro. E Ambev, como eu posso ver, gera bastante lucro. Ela tem uma margem líquida de quase 20%. Aqui você pode comparar também com a renda fixa. Pô, em renda fixa eu consigo receber 10, 11, 12% ao ano. Pô, a Ambev gera 17,6% ao ano. É claro que esse rendimento aqui
não é certo que vai vir para você, mas essa é uma empresa que consegue garantir para ela mesma um rendimento bem maior do que de uma renda fixa. A gente tem até o que a gente chama de ROIC, que é o retorno sobre o investimento dessa empresa. Então, eu consigo ver que o investimento que essa empresa faz, ela consegue um rendimento de 18,74%, bem acima de renda fixa. Então, em relação à eficiência e à rentabilidade, essa empresa é boa. E é claro que tem várias coisas para analisar aqui, e eu inclusive tenho até um livro também sobre análise fundamentalista. Esse livro aqui, ó, onde eu ensino a analisar as melhores empresas da bolsa, a filtrar, onde eu ensino também sobre cada um desses indicadores, o que deve olhar, o que seria um indicador bom, um indicador ruim, como utilizar isso para montar uma carteira de investimentos. Realmente é um assunto muito bacana. Parece chato de início, mas depois que você pega o jeito, fica bem interessante aprender a analisar boas empresas na Bolsa de Valores. E aqui eu te mostrei uma empresa que é realmente boa. A Ambev é uma empresa considerada bem interessante, porque ela é uma empresa que tem uma vantagem competitiva muito forte. Ela é líder do segmento de bebidas aqui no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, é a única empresa brasileira de bebidas aqui no Brasil, listada na Bolsa Brasileira. Agora vamos pegar um ativo que não está tão interessante do ponto de vista fundamentalista. Bombril. Aqui em Bombril eu vou conseguir analisar os mesmos fatores e logo de cara eu consigo ver um PL negativo, ou seja, um preço sobre lucro negativo. O que significa? Que essa empresa é uma empresa que dá prejuízo. Só vai ficar negativo esse indicador quando um dos critérios aqui estiver negativo. O preço não fica, né? O preço da ação sempre vai ser acima de zero. Agora, se vai estar sempre acima de zero, é porque o lucro dela está negativo. Inclusive, eu posso ver até o patrimônio dela está negativo, ou seja, ela acumula mais dívida do que prejuízo. Essa não é uma empresa com bons fundamentos. Logo de cara eu consigo ver isso. Também consigo ver aqui os indicadores de eficiência dela. Consigo ver que a margem líquida é negativa, ou seja, no final das contas, ela dá prejuízo. O ROIC até está positivo, né? Mas é muito complicado isso daqui, porque o ROIC considera o investimento que ela fez e muitas vezes esse investimento também vem de dívidas, né? Então a gente consegue olhar o ROI também para ter um filtro maior, para ver se isso aqui não é um indicador que está um pouco maquiado, né? A gente consegue ver que o ROI está negativo, ou seja, o retorno que ela está tendo em relação ao seu patrimônio é negativo. Também consigo ver aqui o histórico de ROIC para ver se realmente esses 20% é constante. Não, a gente pode ver que vários momentos aqui ficou muito alto, depois muito baixo, e um ROIC muito alto significa realmente um alto fator de endividamento, né? Então a gente consegue ver aqui também o ROI dela, o histórico aqui. Aqui eu consigo ver os lucros que ela teve nos últimos anos, né? Para ver se é uma empresa que é constante nos seus lucros. Vou colocar aqui o máximo. Olha só que eu consigo ver, durante vários e vários anos, Bombril deu prejuízo. Então não é um ativo que tem fundamentos interessantes para quem deseja ficar, por exemplo, 5, 10 anos com uma empresa e se aposentar com os dividendos dela. Inclusive, se eu for ver aqui o dividend yield de Bombril é zero. Pô, Pedro, como assim ela nunca paga dividendos? Uma empresa não vai pagar dividendos se ela não tem lucro. Como Bombril não tem lucro, não tem nem como ela pagar dividendos para você. E é assim que a gente analisa os fundamentos de uma ação na hora de escolher ela para a nossa carteira de investimentos. Bacana, né? E pode ficar tranquilo que eu vou te dar a oportunidade também de aprender tudo isso daqui, analisar cada um desses fatores e também ter acesso a esse livro completo que eu escrevi. Tá bom, Pedro, você me mostrou o que eu tenho que analisar para escolher bons ativos para longo prazo, para ser um investidor de sucesso, mas e para quem deseja fazer operações de curto prazo, como day trade, swing trade ou position trade? A gente vai ter que utilizar a análise gráfica, que é basicamente o estudo do gráfico das ações que nos permitem identificar as melhores oportunidades da Bolsa de Valores, as melhores oportunidades de curto prazo. Então, eu até abri aqui um pouquinho para mostrar os movimentos, né? A gente vai analisar esse tipo de gráfico aqui. E de início pode parecer até piada, né? Peraí, Pedro, eu estou analisando um tanto de quadradinho aqui, isso não faz sentido nenhum para mim. Mas a verdade, lembra que eu te falei lá na aula passada que os preços aqui das ações são definidos pelos compradores e vendedores, que é aquela questão da feira digital? Justamente por isso, aqui a gente tem a lei da oferta e da demanda na prática. O que a gente está vendo aqui não são quadradinhos simplesmente,
são as ações dos compradores e vendedores. Se eu tenho um candlezinho verde, que nem esse daqui, significa que a gente teve uma força de compradores bem maior do que de vendedores. Isso fez com que o ativo subisse 10% em um dia. Isso aqui mostra bastante força nesse ativo, nessa região. Indica que isso aqui é um preço que está interessante para compra, porque tem bastante gente disposta a pagar caro ali. É só você pensar na lógica da lei da oferta e demanda. Então, de tempos em tempos, a gente tem isso acontecendo na prática lá no supermercado. Pô, deu uma época ruim aí de chuva, aí o tomate não está nascendo direito, e aí vai poucas unidades para os supermercados. Você pode ver que a gente vai ter o preço do tomate bem mais alto do que o normal. Por quê? Porque a gente tem bastante demanda, todo mundo querendo comprar tomate, mas não está chegando tomate ali, então a gente não tem oferta. E é assim que acontece. Quando uma ação divulga uma notícia boa, ou então mostra um lucro acima da média, ou então divulga um plano novo para recuperação, para alavancar as vendas, pode ser que as pessoas fiquem bastante incentivadas a comprarem aquela ação, bastante eufóricas. Isso faz com que entre bastante compra, ou seja, bastante demanda ali, né? Muita gente querendo aquela ação, e a oferta reduza. Por quê? Quem já tem a ação não vai querer vender ela, porque acha que ela realmente vai crescer a longo prazo, aumentar seus lucros. Isso faz com que os preços dela vão aumentando. Afinal, quem faz o preço da ação são os compradores e vendedores no final das contas. E é isso que a gente analisa num gráfico. A gente consegue ver a ação de compradores e vendedores na prática, num gráfico aqui desse ativo, né? Se está com mais força compradora, mais força vendedora. Por exemplo, hoje a gente teve bastante força vendedora, já tem aqui 4 dias de força vendedora. Aí a partir disso a gente consegue identificar alguns padrões nesse gráfico, identificar alguns sinais que geram compra ou venda para o curto prazo. E é claro que a gente também trabalha com e se der errado, né? Então é aquela questão, eu fazia trade lá no meu início. É aquela questão de tentar comprar um ativo que caiu muito, porque ele está próximo da mínima. É um trade, e dá para fazer isso da maneira correta. E até dá para fazer isso de maneira lucrativa. Só que você vai ter que entender o que a gente chama de gerenciamento de risco, que é o principal ponto para um trader de sucesso. É o que a gente chama também de stop loss. Você tem que ter um risco limitado para ter lucro no final das contas. Afinal, não adianta nada eu ir lá e ganhar 5% em uma operação, ganhar 5% em outra, e ir batendo assim, que era o que eu fazia, ganhava 5 ou 7% nas ações que eu entrava. Se em uma única que eu entrasse ali e não gerenciasse meu risco, eu perdesse 80%, 90% do meu capital. Então é isso que a gente faz como trader. A gente encontra boas oportunidades e tem um gerenciamento de risco para que quando a gente venha a perder, não dê certa análise, a gente perca pouco. Em contrapartida, quando a gente ganhe nas nossas análises, a gente ganha muito. E é assim que é um trader consistente, um trader de sucesso, que é totalmente possível também de se alcançar essa consistência e esse sucesso como trader, desde que você tenha boas estratégias, uma boa metodologia que é comprovada e eficiente, como eu sempre falo desde o início desse treinamento. E agora que vem a grande questão, depois que você aprendeu aqui as formas de você ganhar dinheiro no mercado, o que você tem que olhar para investimento de longo prazo, para curto prazo, o que é essa análise gráfica, o que é análise fundamentalista. Será que realmente é difícil investir? Será que eu consigo mesmo fazer isso? Qual que é a dificuldade dentro desse meio? Então vamos lá, pessoal. Investir, na verdade, é fácil. É muito fácil. Vocês vão aprender aqui nesse treinamento a investir. O próximo módulo é a parte prática. Como que eu vou comprar ação, como que eu vou vender, como que eu vou entrar como um trader também. A questão é que ganhar 5% ao mês não é fácil. Então beleza, investir é fácil, todo mundo consegue. Como eu te falei, eu comecei lá atrás, 2017, sem ter nenhum conhecimento e consegui comprar e vender ação. Não significa que eu iria ganhar dinheiro com isso, muito menos que eu iria conseguir garantir 5% ao mês ao longo prazo. Essa é uma rentabilidade que você pode conseguir sim em alguns meses. Eu já consegui 15%, 20% em alguns meses, principalmente no começo, que eu tinha pouco capital ainda. Porém, a longo prazo isso aqui é praticamente impossível. Peraí, Pedro, praticamente impossível, achei que eu ia conseguir isso aqui todos os meses. Vamos fazer um exercício aqui prático para você realmente colocar num papel e ver se isso seria algo palpável. Vamos lá, vou abrir aqui de novo a planilha de simulação de aportes. Vamos supor que você comece aí com 10 mil reais e tenha essa rentabilidade de 5% ao mês e invista mais 500 reais por mês. Em questão de 20 anos, você teria simplesmente 2 trilhões e meio de reais. Você seria o homem mais rico do Brasil. Agora me fala, isso aqui é palpável? Você acha realmente que isso aqui é possível? Que alguém que começar a investir agora com seus 1.000 reais mais 500 reais por mês vai chegar no 2 trilhões e meio de reais? Não.
Por quê? Porque quanto mais você vai aumentando o seu capital, mais é difícil você conquistar rentabilidades tão altas, de forma que se você manter uma média de 2% ao mês já está mais do que ótimo, tá? Com essa mesma rentabilidade que é real, que é mais fácil de conseguir, você chegaria no seu primeiro milhão também, lá na casa de 15 anos, e conseguiria assim um resultado bem acima da média. Só que a questão quanto mais dinheiro você tem, mais difícil vai ser de conquistar uma rentabilidade tão alta, tá? Então, quando eu estiver lá com R$1 milhão, eu consegui 1% já está ótimo, já dá 10% ao mês, né? E aí também a gente vai diversificando mais nosso capital. A diversificação é uma forma de segurança, e quando a gente fala de segurança, a gente fala de redução de um pouco de rentabilidade. O que eu faço hoje para a rentabilidade ser um pouco acima do normal, mesmo com o capital um pouco mais alto? Eu invisto em diversas classes de operações e de ativos. Na minha carteira de investimentos pessoal, ela é até conservadora. Minha meta é conseguir um pouco mais de 1% com ela. Porém, eu também faço swing trade, também faço day trade menos, mas faço também. Isso faz com que eu assuma um pouco mais de risco como um trader para conquistar uma rentabilidade maior na carteira. De forma que quando eu associo esses dois tipos de operações, a minha rentabilidade média aumente no mês. E essa é uma das características da minha metodologia, a metodologia que eu vou dar a chance de você também utilizar para conquistar ótimos resultados, tanto de curto quanto de longo prazo. Então tenha em mente isso. Se alguém te oferece rendimentos extraordinários, sem riscos, a partir de 3% sem risco, já é para você ficar desconfiado, porque muitas das vezes é golpe. Ah, Pedro, mas tem um cara lá que falou que me paga 10% ao mês com um robozinho. Mentira, isso vai durar 3 meses, quando você vai colocando mais dinheiro, porque está dando certo nos 3 meses, depois você vai lá e vai perder todo o seu capital. Não foram 1, 2, nem 3 pessoas que vieram mandar mensagem perguntando se estava certo lá, uns prints que eles mandavam. É sempre a mesma coisa. Ah, você tem R$200 mil com a gente aqui. A pessoa depositou uns 5 mil, chegou 200 mil, só que aí eles pedem que você deposite um valor para eles, transfira um valor para eles, para poder liberar o saldo para sua conta. O que acontece? Você tinha aqueles 2 mil, você colocou lá, né? Vamos supor, e aí a pessoa ainda pede mais 2 mil, você manda os 2 mil, beleza, você perdeu 4 mil reais. Aquele saldo que eles falavam que você tinha era simplesmente um saldo que eles colocavam como Photoshop naquela foto. Então não seja ingênuo, entenda a realidade das coisas. É sim possível, é sim fácil, mas também não pense que existe almoço grátis. Realmente precisa de dedicação, precisa de empenho e é aquilo que eu te falei, é uma questão de tempo. Se você tentar adiantar muito as coisas, no final você vai só perder seu tempo, seu dinheiro e vai atrasar mais ainda a chegada da sua liberdade financeira. Outro ponto também que virou uma moda nos últimos meses, né? Day trade. Pessoal, fazer day trade é muito fácil. A parte prática de abrir esse gráfico aqui, selecionar o mini índice ou mini dólar, mandar uma ordem, colocar um stop, colocar um alvo, depois que você pega, é muito fácil. Fazer um day trade você vai demorar 5 minutinhos ali sem nenhum tipo de dificuldade. Agora, ganhar muito dinheiro com isso não é fácil. É uma das atividades mais complexas da bolsa, demanda bastante dedicação, bastante empenho. Muitas pessoas não vão conseguir, mesmo porque não tem um perfil para isso, precisa de bastante psicológico. Realmente é uma atividade bem mais complexa e para quem trabalha e tem pouco tempo disponível, já começa a parar de pensar no day trade. Talvez swing trade seja mais interessante ou até investimento a longo prazo, porque aqui demanda de bastante tempo até para realizar as operações. Outro ponto, comprar ações é fácil? Muito fácil. Eu vou te mostrar aqui que em 5 passos muito simples, questão de segundos, você compra qualquer ação da bolsa, desde que você tenha um dinheiro, né? E você consegue começar a investir com R$10, R$20. Agora, você pegar as maiores valorizações da bolsa, não é fácil você simplesmente chegar aqui, acertar esse ponto exato aqui e ganhar 200% logo na sua primeira compra na bolsa. Não, tá? Pode ser sim que você consiga uma rentabilidade bem alta em alguns ativos, mas em geral a gente não vai apostar nisso. A gente vai ter uma gama ali de ativos, vários ativos em uma cesta, principalmente se você for um investidor de maior prazo, e é claro que alguns vão subir muito, outros vão subir menos, alguns vão ficar no prejuízo. O que importa é a média deles no final, de forma que você realmente tenha uma rentabilidade acima da renda fixa, para que você consiga chegar mais rápido à sua liberdade financeira, sem ter que assumir riscos absurdos e estar fadado ao fracasso por não ter uma metodologia correta. Mas agora eu quero te mostrar como que você vai ganhar dinheiro de verdade através dos investimentos. Você vai ter que estar preocupado com 3 fatores. Primeiro, estratégias
comprovadas. É o que eu sempre estou falando aqui da metodologia. Sem estratégias comprovadas, não adianta. Você pode estudar aí durante um mês, um ano, 5 anos. Se você estiver estudando conteúdo errado, estratégias que não funcionam, não vai adiantar. Você vai perder dinheiro mesmo depois de 5, 10, 20 anos investindo, porque o que você está estudando não faz sentido, né? Então você tem que entender se isso realmente funciona, se o que você está aplicando funciona ou não. Eu até dei um exemplo meu, eu estava lá aplicando uma estratégia que não fazia nenhum sentido. Depois eu vi que não funcionava. E graças a Deus eu não continuei nela, porque eu ia perder bastante dinheiro. Outro ponto muito importante é a adequação ao seu perfil. Tem que entender se o que você está pensando em fazer realmente faz sentido para você, se é para você. É o que eu dei exemplo aqui de day trade. Pô, se você é uma pessoa que trabalha muito, que não tem um psicológico muito bom para perder dinheiro, porque aqui você tem que aceitar também perdas maiores, é um risco maior, talvez não seja para você. E você só vai saber disso depois que você conhecer mais a fundo esse tipo de operação, como que funciona, as estratégias. E eu vou te dar a oportunidade de aprender isso também até o fim desse treinamento. E a gente também tem que entender a realidade das coisas, se adequar à realidade. O que eu estou esperando realmente tem sentido lógico? Tem sentido lógico ganhar 5% ao mês durante 20 anos? Te mostrei que não. Você não vai ser o homem mais rico do Brasil começando com R$1.000 investindo 500, 800 reais por mês. Pelo menos não com 2 trilhões de reais, né? Você não vai começar o day trade hoje com R$1.000 e gerar uma renda de 5 mil por mês. Isso não faz sentido nenhum. Você não vai começar a comprar ação agora e logo duplicar seu capital em questão de uma semana, assumindo baixo risco. Isso não faz sentido nenhum também. Então, esses são os 3 pontos. E eu estou aqui para te ajudar a entender isso daqui. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar também como investir na prática, para que você finalmente comece a investir seu dinheiro. Entenda que é fácil sim aplicar, você só precisa das estratégias que eu ainda vou te dar a chance de ter acesso durante esse treinamento, que eu ainda vou te dar a chance de ter acesso até o final desse treinamento. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Já aproveita para deixar no comentário o que você achou, se ficou alguma dúvida. E também vou deixar, como sempre, o botão para você ter acesso à próxima aula, que vai ser bem interessante. Teremos mais materiais complementares nela e você finalmente vai aprender a parte prática dos investimentos. Então é isso, bons investimentos e te vejo lá.